Eu estou aqui com o ex-deputado federal, Victório Gale, do PSL. Gente, a gente vai bater aqui um papo com o deputado, e dentre os assuntos que nós gostaríamos de abordar com o deputado, é com relação aí à defesa, ele pediu aí uma defesa gratuita, né, após ele ser condenado a pagar aí R$100 mil por declarações homofóbicas, né? Lembrando que isso daí foram declarações que o deputado deu em uma entrevista, né? Se eu não me engano, foi até aqui a rádio, deputado. Foi até aqui a rádio na época, e aí foi tido aí como declarações homofóbicas. Nós estamos aqui com o deputado e a gente vai ouvir a versão do deputado, por que a defesa dele está pedindo aí tá de acordo, né, com a lei aí, indo de pedido de defesa gratuita, de acordo com a situação financeira dele. Mas antes de mais nada, deputado federal, ex-deputado federal, Victório Gale, nós queremos agradecer a presença do senhor aqui. Bom dia. É um prazer muito grande poder voltar aos estúdios aqui dessa rádio e levar à nossa população mais esclarecimentos sobre o assunto. Então, vamos ouvir do senhor aí com relação aí essa condenação que veio, que não é agora tão recente, né? Mas aí na última semana, aqui em Cuiabá, pelo menos, tomou conta do noticiário e foi noticiado, enfim, em todos os principais sites, e se falou muito disso. Na semana passada, nós rodamos até uma entrevista que nossa repórter Dalila Rodrigues conversou com o senhor, né, por telefone, e nós queremos ouvir o senhor. Como que o senhor recebeu aí a notícia? Sim. Bem, como eu recebi, foi surpresa para mim, né? Porque eu esperava que a juíza iria me pedir uma audiência, me ouvir direitinho, tanto eu como meus advogados que eu tinha na época, mas isso não aconteceu. E veio essa condenação. E em relação a essa questão que eu pedi junto com o meu advogado agora, que é o doutor Rachid, nós pedimos essa questão para que entre na questão gratuita da justiça, né? Uma, porque eu não estou no mandato mais, Sim. Né? E outra, aí o que eu ganho hoje, meu salário líquido hoje, dá em torno de 11.800, tá? O senhor hoje está como assessor, né? Estou como assessor. Da Presidência da República. Então, está tudo comprometido com o meu compromisso que eu tenho com a minha família. Então, se puder ser gratuito, para mim é bom. É um direito que todo cidadão pode pedir. Agora, se não der, também tem uma forma lá que pode parcelar essa situação também. Não tem problema, a gente vai ver essa situação. O juiz é que vai ver a melhor forma de me atender nesse sentido. Agora, eu espero ser ouvido. Foi uma questão que eu não fui ouvido pela juíza. Então, essa é a minha reclamação que eu tenho. Por isso que eu contratei um novo advogado, para ver se a gente consegue reverter isso. Porque já veio a decisão, então, já colocou aí que o senhor teria que pagar 100 mil, mas em momento algum o senhor foi chamado com relação a esse assunto. Não foi chamado em momento nenhum. Não foi ouvido. Não fui ouvido. A juíza não me chamou para conversar, para saber o porquê que isso aconteceu. Porque, na realidade, eu não sou homofóbico. É isso que eu ia perguntar agora para o senhor, que o senhor falasse com relação... nós nos recordamos aqui, na época o senhor falou do Mickey, falou da Disney, e foram declarações até na época, eu não me lembro o ano, mas foram muito polêmicas, que tomaram conta até do noticiário nacional, que eu me lembro. Sim, o que eu disse na época é em relação da Disney, né? Sim. Que os desenhos do Mickey, do Rei Leão, que atrás dessas mensagens, desses desenhos, tinha uma mensagem subliminar. Sim. E eu disse um alerta, como eu sou pai, sou vovô também, eu falei, eu acho que os pais têm que tomar cuidado de saber o que os filhos estão assistindo, não é? Porque a gente tem que respeitar a inocência da criança. Eu não sou contra de forma nenhuma, a pessoa sendo uma pessoa adulta, maior de idade, se ela achar bem viver com outro homem, um homem viver com outro homem, uma mulher viver com outra mulher, problema deles, vão ser felizes o resto da vida lá. Aquilo que acontece em quatro paredes não pertence a ninguém, não. A pessoa tem que construir isso. Agora, a gente tem que respeitar a inocência das crianças, né? A gente tem que esperar que a criança, de fato, seja uma maior de idade para decidir o que ela quer na vida. Né? Então, essa é a minha posição, foi isso que eu defendi, tá certo? Em relação à questão da Disney, hoje, parece que foi uma profecia que eu falei aquela vez, porque hoje a Disney está lançando filme de crianças e adolescentes como gays. A Disney está lançando essas coisas hoje, não é? Então, a gente tem que tomar cuidado naquilo que a criança está assistindo. Inclusive, eu acho que todo pai e toda mãe também deve conhecer quem é o professor dos seus filhos na escola.
ir nas reuniões de pais e mestres na escola para saber como é que está o andamento, porque eu acho que a maior herança que nós temos na nossa vida é nossos filhos. Sim. Então é nesse sentido que eu estava defendendo. Agora, eu não sou homofóbico, vocês podem procurar em qualquer delegacia aqui no estado de Mato Grosso, no país inteiro, se tem alguma denúncia minha, algum BO, que eu agredi um gay, um homossexual, O senhor uma tem lésbica. convivência com pessoas? Claro, eu tenho eleitor meu que votou em mim, eu fiz reunião com eles. Eu tenho sobrinho meu que é gay, pede bênção para mim, eu abençoo ele, tá? Entendi. Desde que seja, agora o que eu sou contra, e não vou me calar nesse sentido, também não vou pedir perdão porque eu falei, Sim. porque eu tenho consciência daquilo que eu fiz, tá? O que eu sou contra é as pessoas fazerem manifestação na rua, com falta de respeito, as lésbicas mostrar seio na rua, os gays mostrar bumbum na rua e alguém introduzir crucifixo, tá? Isso é apologia, isso é o ativismo, então eu sou contra isso, tá? Pessoas urinando em hóstia da Igreja Católica, isso é falta de respeito ao cristianismo. Sim. Então a gente tem que respeitar a situação, então esse é meu posicionamento. Agora, a pessoa tem a sua posição, a sua atividade, a sua opção sexual de homossexual, não tem problema. Inclusive, até é esquisito um casal hétero. Você está com a sua família, num bar, né, num restaurante. Um casal hétero se agarrando lá com seus filhos, não fica chato isso? A mesma coisa é dois gays dessa forma, não é? Então, tudo tem que ser dentro do respeito, da medida que as pessoas podem aceitar. Então, eu não sou homofóbico de jeito nenhum. Tá. Gente, nós recebemos aqui também o advogado que está agora representando sempre vou falar deputado, o senhor sabe que é costume, né? Mesmo que seja ex, é sempre deputado federal, Victório Gali. Eu estou aqui com o advogado Dr. Rachid Jaldi, e a gente vai ouvir aí do advogado. Antes de mais nada, Rachid, bom dia. Bom dia, irmão. A gente queria ouvir de você, né, com relação à tese, né, que você entrou aí, como é que a defesa está vendo, recebeu, e aí até a reclamação do próprio Victório Gali de ter dito que não foi ouvido, como que está essa questão agora que o senhor assumiu o caso? Bom dia a você, aos teus telespectadores, aqui o meu sincero respeito a todos eles, tá? E deixar claro nessa entrevista também que eu não quero parecer dono de verdade nenhuma, que a verdade absoluta é só Deus que pertence. Eu, como advogado há mais de 3 décadas, então eu tenho, assim, por respeito a qualquer ato que eu não concorde. Quando o deputado me procurou, que eu já conheço ele de longas datas, relacionado ao problema dele, eu vi e verifiquei na minha tese jurídica que ele tinha contratado uns advogados e, como é que eu posso dizer a você, nas acusações, nas denúncias que foi levado ao juízo, essas denúncias, sem documento, sem nada, uma simples petição. Sim. Uma petição com inserções. Tá? Isso, a minha forma que eu vi. Aí houve a contestação por parte dos ex-advogados que apenas alegaram o quê? Que era liberdade de expressão. Então, as inserções que estavam lá do Brasil inteiro, então, assim, eu achei o seguinte, que houve, não foi assim, equívoco do juízo, houve sim uma falta de defesa absoluta por parte dos ex-colegas. Por quê? Porque eles deram a entender, porque eles não rebateram a acusação, simplesmente disse que foi liberdade que era uma de liberdade de expressão. Então, assim, aí o que eu vi também? Para piorar a situação do deputado Gali, eu vi que porque assim, tipo assim, teve a contestação, a impugnação, e como assim, a douta juiz entendeu que deveria ser julgado antecipadamente, julgou antecipadamente com a condenação. E para piorar a situação do deputado, os advogados perderam o prazo. Tipo assim, Ariana, quando a juíza dá uma sentença, um juiz ou qualquer... Você tem por obrigação, vamos supor, se você, ou concordar ou discordar. Poderia, por exemplo, entrar com a medida que eu chamo de embargos para questionar, falar, pô, meu cliente não foi ouvido, ou seja, então assim, ele perdeu o prazo. Certo. E transitou em julgado. Aí o que acontece? Você sabe que toda decisão ela é passível de reanálise. Existem os remédios cabíveis a isso. Então, eu, na minha humilde tese, o que eu estou buscando através do judiciário aqui do Mato Grosso, da qual eu tenho o maior carinho e respeito por todos, sem exceção,
porque a minha fala aqui, como eu disse no começo, a minha fala aqui é só jurídica, jamais eu iria tecer alguma crítica a alguma pessoa do judiciário, ou da defensoria, ou de qualquer que seja. Né? Aqui eu estou falando relacionada só à minha tese jurídica, que eu quero, você sabe, hoje em dia a gente vive uma onda de vitimização, qualquer coisa que a gente está falando, as pessoas já estão querendo levar para o outro lado. E eu não ia ser infantil de estar querendo polemizar uma coisa, que eu sei que a coisa tem que ser sobre a étice do respeito entre as partes. Então, assim, eu busquei através do Judiciário de Mato Grosso, é uma ação, Ariana, que a gente fala assim, ação rescisória. O que eu estaria pedindo ao Poder, junto com a nossa relatora lá, a doutora Maria Aparecida? Estaria pedindo duas coisas só a ela. O direito do quê? O direito sagrado de ouvir ele. Poder ouvir, como você vê aqui, você viu como a forma que ele fala. É uma pessoa humilde, tem aquele jeitão meio caipirão de antigamente, então, assim, muitas vezes ele pode até ser mal interpretado. Aí eu estou pedindo lá no Judiciário que oportunize, porque o nosso novo Código de Processo, através da ação, dá esse direito de cancela o acórdão, pede para a juíza ouvir de novo, e eu ia pedir também daquelas acusações que foram encartadas na petição, eu ia pedir prova, ou documental, que apresentasse a prova documental, ou então o áudio. Eu ia fazer, chama-se produção de prova. É isso que eu estaria pedindo, na minha forma que eu vi o caso, seria a produção de testemunhal dele, conforme o novo código fala, porque o novo Código de Processo Civil agora ele é rigoroso. São vários artigos que diz que a pessoa tem só em casos extremos que de repente você pode se julgar para não ter aquelas famosas decisões surpresa. Então, assim, é bem rigoroso. Então, assim, eu estou pedindo apenas isso. As provas e que o deputado seja ouvido. Tipo assim, que ele seja ouvido novamente pela juíza para ver, e eu ia pedir, né, que fosse produzido provas daquelas coisas, das inserções que... De repente, a transcrição da entrevista, o áudio da entrevista. A discussão do contraditório. Aí sim, se o judiciário, de primeira instância, entendesse que deveria condenar, aí tudo bem, aí a gente ia partir para uma discussão jurídica. E em Brasília, inclusive, eu estou protocolando hoje uma reclamação constitucional, tá? Baseado na mesma tese. Você está entendendo? Porque você sabe, entendimentos pode ser de ver. Então, assim, se me dá esse direito, eu vou buscar todos os caminhos legais para tentar reaver que, do meu ponto de vista, eu entendo, assim, como você sabe, você bota um quadro na parede, pede para a pessoa, você pode ter certeza que vai ter várias deduções, assim, o contrário. Então, assim, vou tentar, espero que, em nome de Deus, né, como eu disse até para o deputado, a própria Bíblia, no capítulo de João, capítulo 5, 7, fala que condenou alguém sem ouvi-lo, né? Então, assim, será que é justo? Então, assim, é isso que eu vou pedir. E aí, então aqui o senhor já entrou com a ação e hoje o senhor entra com a ação no... Hoje eu estou protocolando, chama-se reclamação constitucional, alegando que falta de defesa. Nesse caso, eu estaria alegando o quê? Que a defesa deixou perder o prazo. Aí os advogados ainda tentaram depois dizer que não foram intimados, sabe? Tem umas 2 petições lá dizendo que não foram intimados, ou seja, então assim, eu acho grave isso aí. Pedir para o deputado não fazer nada contra os colegas, deixa na mão de Deus, porque chama-se falabilidade humana. Amanhã ou depois pode ser eu que eu perco o prazo, então eu não ia, né? Eu até conversei com um colega, falei, pode esquecer, jamais o deputado irá fazer alguma decisão em desfavor a vocês, por mim que eu pedi a ele. Pronto, então nós estamos buscando a proteção divina nessa caminhada que você sabe, não é fácil. É uma batalha, né, deputado? É uma batalha bastante complicada. Com relação a esse assunto aqui, o senhor queria ainda colocar algum outro ponto? Não, eu estou tranquilo nesse sentido, eu espero que vai dar tudo certo, a gente vai ser ouvido, e esclarecer para a juíza que, de fato, eu não tenho essa pecha que o pessoal fala de homofóbico, de forma nenhuma. Eu amo todas as pessoas, sou cristão, sou pastor, sou evangélico, e a minha missão é de amar todas as pessoas. Claro que eu posso amar todas as pessoas, mas não concordar com o que elas fazem, né? Está no seu direito. Claro, é o direito que a gente tem. A Bíblia também esclarece isso, que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Então, a gente tem que trabalhar nesse sentido e construir isso e ter esse bom relacionamento com as pessoas, porque hoje a gente tem que ter essa convivência com todo mundo e ninguém é maior do que o outro, né?
Com certeza. Então vamos aguardar aí, agradecer a participação do advogado Rachid Jaldi, pelos esclarecimentos aqui aos nossos ouvintes também. Deputado, vamos falar um pouquinho de Brasília? Opa. O senhor que está lá agora como assessor, falar um pouquinho de reforma da Previdência, Bora. que acredito que até quinta agora, dessa semana, devemos ter aí um texto, quem sabe, definitivo ou não. E aí, como é que tá esses embates? O senhor que está lá agora, mais próximo, né, consegue, como é que tá o clima lá dentro, né, essa queda de braço que está acontecendo Exato. no governo? O relator da reforma da Previdência já está quase tudo pronto nesse sentido, os últimos ajustes, e nessa semana para outra já deve apresentar tudo para ficar pronto para votação. Eu espero que o parlamento possa ter uma decisão favorável à reforma da Previdência. Hoje já está bem favorável. O pessoal já está com consciência, sabe disso, os parlamentares, sabe que se não tiver reforma, o Brasil vai entrar Não aguenta, né? vai entrar num colapso, tá? E essa reforma, para você ter ideia, eu participei bem dessa discussão lá, sabe? Sim. Hoje, a população do INSS hoje, é igual à população do Chile. São números assustadores, né? É um país inteiro do Chile que está dentro do INSS. Para você ter ideia, eu tive com o presidente do INSS e conversando sobre esse assunto, ele me falou que quando começa a fazer o pagamento do INSS aqui, 10 dias a data prévia, que é o órgão que a União tem para fazer pagamento, fica 10 dias só com o INSS. Pra você ter ideia, 1/3 do mês é para fazer pagamento para o INSS. Então, é uma população muito grande, mas a pessoa tem que entender o seguinte, que 83% dessa população, a reforma não vai pegar. É isso que o pessoal não consegue entender, compreender. Ou talvez até mesmo o governo não está conseguindo passar essa mensagem para a população. 83% dessa população do INSS, a Previdência passa por cima, não vai atingir, que é quem ganha um salário mínimo, que é quem está ganhando, que vai ser aposentado lá pelo pequeno agricultor, pelos produtores rurais e assim por diante. Então, na realidade, quem está, de fato, defasando essa questão do INSS é quem ganha altos salários. São os políticos que estão ganhando hoje 33 mil, juiz, promotoria. Fora os montes de benefícios. Fora os benefícios que surgem por aí afora. Então, como está registrado hoje nessa reforma da Previdência, que daqui para frente, sendo aprovada, ninguém vai ganhar mais do que o teto, que é hoje está em torno de 5.873. Então, se alguém quiser ganhar mais do que isso, que ele paga uma previdência particular. Mas que todos vão ficar nesse teto. Aí sim vai ter um equilíbrio dessas contas e a União não vai ficar só pegando receita e pagando essa questão da aposentadoria. É a mesma coisa hoje, né? E isso vai atingir em todos os poderes, né? A União, o Estado e os municípios. Infelizmente tem município, Ariana, tem prefeito que se elege município, fica 4 anos pagando folha de funcionário e pintando meio fio de branco. Porque não sobra recurso para nada. Então, se não fizer isso, olha a situação do Mato Grosso hoje. Nossa. Mato Grosso está com um problema sério. E ainda é porque é um estado de produção, que produz. Ainda não estamos tão mal em relação a outros, por exemplo. Rio Grande do Sul está caído. Acabou. Rio de Janeiro. Em relação a Rio de Janeiro, os aposentados estão recebendo metade do salário agora. Tá realmente complicado. E ainda bem que aprovou a questão do pente fino do INSS, porque a gente precisa também abrir essa caixa preta e saber quem realmente está recebendo e deveria estar recebendo, né, deputado, que é muita fraude. E outra também. coisa que nós estamos cobrando também do governo, e o ministro Guedes também está empenhado nisso, é de fazer uma cobrança efetiva para quem está devendo para a Previdência. Empresas, grandes empresas, é um absurdo, deputado. Devendo valores, assim, milionários. Prescreve. Não, inclusive a própria Caixa Econômica está devendo. A própria, que chega a ser irônico, né? O governo devendo para o governo. Chega a ser irônico isso. Tem que rir, porque Banco é uma situação do Brasil devendo para o próprio governo. Como é que pode um trem desse? Então, para você ter ideia, o que aconteceu? Foi um desgoverno que aconteceu aí, tá? Desde essa época aí que a esquerda começou a governar, só foi desgoverno. Então, e agora o pessoal quer que o Bolsonaro arrume o Brasil em 5 meses, em 6 meses. Não é impossível isso. Não tem jeito.
Então, se nós não fizermos essa questão da reforma da Previdência, depois tem que vir outras reformas também, né? Sim. Tem que vir a reforma tributária, tem que vir a reforma política. Tudo Reforma isso é uma de coisa tudo. puxando a outra para que as coisas, de fato, possam se encaixar. E com relação a esse atrito que parece que há entre Rodrigo Maia, presidente Jair Bolsonaro, os dois andaram se engalfinhando, agora meio que deu uma amenizada. Como que o senhor está sentindo que está assim, os deputados em relação a esse clima? Não, isso aí o que realmente não existe? Não, o que mais fomenta isso é a oposição que fomenta, né? Uma palavrinha que você colocou, uma palavrinha mal colocada, eles fazem daquilo uma manchete. Sim. Tá? E sempre estão estão conversando, tomam café Porque junto, o Maia já demonstrou que ele tem poder. Claro. Que ele é realmente um excelente articulador. Claro. E outra, ele apresenta uma casa, né? Sim. Ele é o terceiro na sucessão da presidência. Então, ele é um homem de autoridade. Então, por isso que essa articulação com o presidente e com o Rodrigo Maia tá bem articulado nesse sentido. Então, o que a gente ouve muito é muito elástico nas palavras, né? Se esticam demais. Sim. Vamos falar um pouquinho do senhor, quem sabe na próxima eleição. Semana passada a gente teve a notícia aí de que o Quero reassumiu o PSL municipal, né? Aqui em relação a Cuiabá. E eu me lembro de ter ouvido uma entrevista dele e ele citar o nome do senhor, de repente, para uma candidatura aí para as eleições do próximo ano. De fato, eu estou trabalhando, estou colocando meu nome para uma possível avaliação para ser candidato a prefeito em Cuiabá. Sim. Tá? Eu acho que a gente tem que dar à população múltipla escolha de nomes, né? Certo. Porque eu acho que aí é que está o valor da democracia. Então, eu acho que vai ter, eu acho que nós vamos ter que no mínimo uns 8 candidatos a prefeito. Tá? Bastante. Porque esses partidos grandes aí vão colocar seus nomes, né? Vão colocar seus nomes. E eu me coloquei meu nome à disposição no PSL, eu espero que a gente possa ser avaliado. Claro também que não vou ser não vou entrar só para somar, né? Se o senhor entrar, o senhor entra com garra mesmo para ganhar. Fazer diferença, né? Sim. Se eu não tiver no mínimo 2 dígitos de intenção de voto também, não vou entrar, eu não sou político barraqueiro. Sim. Tá? Eu sou pé no chão e quero levar a proposta e falar daquilo que de fato Cuiabá precisa, né? Nós precisamos muito fazer uma questão, uma reforma de gestão, não só em Cuiabá, mas em todas a administração que a gente tem pública no nosso Brasil, precisa de uma reforma interessante nesse sentido. Então essa é a minha proposta, levar uma coisa nova e trabalhar de forma independente, né? Sim. Porque muitas pessoas ganham a prefeitura, Rachid, e fica fazendo o que o empresário quer. Fica fazendo o que a indústria quer. Então, a gente tem que fazer aquilo que a população quer, aquilo que precisa para a população. Trazer uma administração coletiva, que pega desde o centro da cidade até os pontos mais periféricos, que todos possam ser atendidos, né? Tá certo, então. Agora são 8h28. Eu conversei aqui com o ex-deputado federal, Victório Galli, agora assessor da Presidência da República. Deputado, gostaria de agradecer mais uma vez a presença do senhor aqui na rádio por todos esses esclarecimentos. Desejar uma boa sorte aí para o senhor, né, aí no decorrer de todo esse processo. E agradecer e deixar o microfone aberto aí para algum outro posicionamento que o senhor queira colocar, alguma pergunta que de repente eu não fiz. Tá, eu agradeço mais uma vez o espaço que vocês concedem aqui pra gente, a você, a Ariane, a toda a sua assessoria aqui, o Antero, pessoas de bem, né, que sempre tá levando a notícia que é verdade para a população, né? Aqui a gente ouve aqui na capital, nessa rádio, de fato, são pessoas que têm competência para isso. Então, muito obrigado a vocês e eu me coloco à disposição. O que vocês quiserem perguntar depois, futuramente, assim por diante, eu espero que daqui para frente, essa questão minha, juntamente com o meu novo advogado agora, a gente possa reverter isso e a gente ficar tranquilo nesse sentido. Tá certo, então, boa sorte. 8h29, nós vamos para um intervalo e voltamos já já.